voltando agora a palavra aí para o nosso doutor e professor Edivan, eu gostaria de saber qual a experiência que ele tem sobre a tributação para micro e pequena empresa do Simples Nacional. Doutor Renato Porto, a gente participou nos últimos anos, aí, como você bem colocou, da formulação das políticas públicas nacionais de micro e pequena empresa, inclusive na área tributária. Então, participamos ativamente da construção das tabelas, né, do Simples Nacional, da Lei Complementar 147, lá na época que era o ministro Afif, né, que ainda estava à frente, tinha status de ministério. Então, a gente verificou que naquele momento nós já tínhamos dificuldades no Simples Nacional pela quantidade, né, apesar de ser simples, o nome é simples, mas quantidade, vamos dizer assim, de tabelas que existiam. Na época existiam 20 faixas de faturamento, né? Apesar de na época era 3 milhões e 600, mas existiam 20 faixas ali. Então existia uma certa mudança de faixa que ocasionava essa questão de você ficar ali nas primeiras faixas ali, porque a tributação era menor, então não tinha uma escala, né, uma rampa que você pudesse automaticamente aumentando seu tributo proporcionalmente à sua receita. O que ocorria quando você mudava de faixa, o aumento era desproporcional ao aumento de receita. Então, muitas empresas acabavam criando, vamos dizer assim, o chamado CNPJ fictício, né, o fictício lá, né, o CNPJ que você até para fazer uma... Isso não tem nenhum problema, não é nenhuma ilegalidade. O doutor Renato é especialista tributário, sabe disso. Você está fazendo uma elisão fiscal, você está criando uma outra empresa num segmento que você já atua e ali você está fazendo um planejamento tributário. Isso foi feito na Lei Complementar 147, essa adequação, criando-se menos faixas, criou-se só 5 faixas do Simples Nacional para tentar adequar isso. Passou-se a valer a partir de 2016, 2015, mas existem outras situações, como o próprio doutor Fábio aí colocou. Tem a questão do PIS, do COFINS, você tem a questão do CMS, substituição tributária, né? Ou seja, que existe também um recurso no Supremo Tribunal Federal, existe um decreto legislativo tentando suspender essa resolução do CONFAS, que é uma resolução na qual obrigou todas as empresas do Simples fazerem também o recolhimento do ICMS interestadual, essa diferença de alíquota para cada um dos estados na qual estão enviando mercadoria. Ou seja, além de pagar o Simples, a empresa tem que fazer o cadastro em cada uma das receitas estaduais, nos 26 estados mais o Distrito Federal, para ficar controlando isso. Ou seja, já sabe da dificuldade do pequeno empresário em trocar o seu negócio, ainda mais nesse momento de pandemia e de recessão econômica e todas as situações. Isso foi a partir de 2018, 2019, né, tem alguns empresários que entraram na justiça, né, tentando postergar essa validade do CONFAS, mas alguns estados não atenderam, então alguns estados cobram, outros não cobram. Aqui no Distrito Federal foi zerada essa diferença de alíquota, então, apesar de ele ter aderido à resolução do CONFAS, ele não cobra, ou seja, apesar de você ter adesão, você não precisa ficar fazendo cálculo porque é zerado essa diferença de alíquota. E tem também o ISS, né, como o doutor Renato falou, e no nosso caso nós estávamos discutindo o ISS na exportação. No Simples Nacional, você também está pagando ISS na exportação, ou seja, nenhuma empresa que está fora do Simples paga ISS. Por quê? Porque na exportação você tem a isenção, a imunidade dos tributos, porque senão você fica anticompetitivo. Você, na realidade, você está exportando tributos. Se a sua mercadoria, o custo dela, o custo de venda dela é 10 mil, se você está cobrando do empreendedor aqui no Brasil mais R$1.000 de ISS, né, R$5.000 de ISS, ou R$500, 5% da alíquota, o empreendedor vai ter que exportar isso a 105 mil ou a 10.500 e 500 é imposto. Por que no Simples está sendo cobrado? Porque, como o doutor Fábio falou, o Simples é uma guia única. Ou seja, você tem lá dentro o ISS, o INSS, tem todas as contribuições lá dentro. Então, o correto da Receita era retirar do cálculo esse ISS e pagar só as contribuições, porque você é isento de imposto na exportação, para você ter mais competitividade no comércio exterior. Só que o ISS e o ICMS ficam lá dentro, numa mesma tabela. Como o doutor Fábio falou, é uma guia única. Então, isso estava sendo discutido no comitê gestor, porque isso aí levaria... Era o grande problema, porque na verdade tinha que adequar sistemas
para fazer valer a nossa norma constitucional, né, de imunidade tributária na exportação e também a norma legal, né, porque na própria norma, inclusive existe lei dizendo que não precisaria ser pago isso, mas como se juntou numa guia única, que é dentro de um sistema, teria que adequar o sistema para que não fosse cobrado essa coluna do ISS dentro da guia do Simples Nacional, né, quando tivesse uma exportação de serviços, né, o ISS. Então, são essas situações que a gente enfrenta e como o doutor Renato falou aí, você que tem alguma dúvida, né, você, aí a Pacta Fiscal deixou essa primeira auditoria, essa primeira visão da sua empresa gratuita. Você pode ir lá fazer, você não vai pagar nada, você vai ter gratuitamente toda a análise, né, tributária, fiscal da sua empresa e, eventualmente, se houver indícios de que você teve um pagamento maior para a Receita Federal, né, ou para qualquer fisco, e aí a Pacta Fiscal vai fazer um acordo com você de tentar recuperar esse crédito e a partir da recuperação desse crédito é que talvez vai haver uma comissão, vai haver, né, a comissão da Pacta Fiscal, ou seja, você não tem, quer dizer, risco zero, você só tem, na verdade, benefícios aí nessa parceria aí que o doutor Renato, Brasília Cursos, fez com a Pacta Fiscal. Devolvo aí a palavra, doutor Renato. Muito obrigado, professor Edvan, doutor Edvan.